Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós temos na liturgia de hoje a figura do pastor. A figura do pastor é muito querido por Deus Nosso Senhor. Não é por nada que quando Deus nasceu entre nós, um bebê na manjedoura, ele nasceu numa manjedoura, nasceu, e os primeiros que ele chamou a estar em torno dele, além da rainha do universo, a mãe dele, a virgem das virgens, além de São José, príncipe da casa de Davi, os primeiros que ele chamou a estar em torno deles foram os pastores. Por quê? Porque ele mesmo vai dizer no Evangelho, que aliás este trecho está recolhido na aclamação de hoje, que foi tão bem cantado aqui, do Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 27. Minhas ovelhas escutam a minha voz. Ele se compara com o pastor. E no outro trecho ele vai dizer, eu sou o bom pastor, minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então ele se coloca com o pastor, ele criou a figura do pastor, das ovelhas, do pastoreio, para significar uma coisa muito mais alta, que ele é Deus Nosso Senhor, o pastor. E não é por nada que ele fez como que nós seres humanos nascemos, veja bem, ele podia nos ter criado de infinitos modos. O ser humano podia vir a existir por um ato infinito de Deus. Mas Ele quer que nós nascemos numa família, pai e mãe. Por isso a família é constituído de um homem e de uma mulher, de um casamento monogâmico e indissolúvel. Por quê? Porque a criança precisa uma representação de Deus no pai e na mãe. E precisa sentir este apoio familiar para crescer, para desenvolver-se retamente nas suas faculdades, na sua inteligência, na sua vontade, na sua sensibilidade, nas suas emoções, para relacionar-se bem com os outros. E depois, ao longo da idade, ela vai transferindo esta figura do pai e da mãe, depois para um professor, depois assim subindo até chegar a Deus, que é propriamente o pastor dos homens. Nenhum homem, nenhuma mulher pode subsistir por si. Nós sentimos nossa contingência, somos fracos em tudo, somos ignorantes. Quantas coisas a gente não conhece, precisa ficar conhecendo. Quantas coisas, ou seja, a inteligência é incompleta, a vontade é fraca, precisa da ajuda dos outros. Quantas coisas você não consegue fazer por si. E em tudo, nós somos contingentes. Basta ver uma doença, basta ter uma pandemia, a gente sente nossa fraqueza, nossa contingência. E a liturgia de hoje nos dá um grande consolo. E o salmo de hoje, o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Deus nos criou, somos criaturas, mas Ele mesmo que nos criou, Ele nos sustenta no ser. Ele não nos cria e joga. Não, se Ele esquecesse de nós, nós desapareceríamos. Agora Ele está me sustentando no ser. Ele está sustentando no ser a cada uma que está me ouvindo pelo TV Arautos. Ele está ademais de nos sustentar no ser, Ele está nos dando graças, porque Ele é nosso pastor e não nos falta coisa alguma. Ele nos leva por prados e campinas verdejantes. Ele nos leva a descansar. Quando nos sentimos fracos, debilitados, nós temos que nos lembrar disto. Nós não estamos sozinhos, nunca estamos sozinhos. Até uma loucura pensar que não estamos sozinhos. Quando o demônio tenta a pessoa achar que ele está sozinho, então ele se tranca no quarto e vai pecar. Ou vai fazer uma coisa, vai roubar. Ou vai ver uma coisa indecente, às vezes num aparelho. Sei lá, acha que está sozinho. Nunca está sozinho. Deus está sempre conosco. Santa Teresa dizia, ela ficava chocada só de pensar de que quando o pecador peca, quando uma pessoa peca, ela peca de dentro de Deus, porque nunca pode se estar fora de Deus. Se é assim, Deus está conosco sempre, nunca estamos abandonados. Ainda que sejamos como os pobres católicos
chineses que estão sendo perseguidos, ou como outros, tantos em tantas partes, nós temos irmãos nossos perseguidos. Pega a pessoa, joga na prisão, num calabouço. Sozinho não está, ele está com Deus. Deus nunca nos abandona. Ele me guia no caminho mais seguro pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Aí está a figura do pastor. Nenhum mal nós precisamos temer. Deus está conosco. Ora, Deus faz, Ele é tão bom, que Ele faz com que este pastoreio e exercido, não diretamente por Ele, também diretamente por Ele, mas não apenas diretamente por Ele. Ele gosta de criar intermediações secundárias. Ontem mesmo, eu estava com uma família, eles têm um filho nos Arautos, têm uma filha nos Arautos, e eu estava junto com eles. E eles tinham outro filho de 3 anos, pequenininho, um verdadeiro príncipe de inocência, um verdadeiro boneco de porcelana. E ele, enquanto eu falava com os pais, ele agarrava nos meus 2 dedos. Eu estava com a mão estendido e ele lá embaixo agarrava nas minhas mãos, porque eu era o padre. E o nome dele era José. Eu brincava com ele, disse, José, então vamos lá, vamos voltar para a minha casa, que é a casa do irmão dele, que está estudando no nosso seminário. Eu disse, José, vamos juntos, eu vou lhe levar comigo. Neste momento ele soltou minha mão e agarrou na mãe. Por quê? O pastor, ele sentiu este vínculo, ele sente este vínculo com os pais. É um vínculo natural que Deus cria, como reflexo do pastoreio. E assim ele faz ao longo da história, não só um vínculo natural com os pais, mas nós temos na sociedade, cada um de nós é um pastor para o outro. É um patrão em relação aos empregados, o governo em relação aos que são governados, é um professor em relação aos alunos, cada um de nós. E depois mais, que é ovelha em relação a um pastor, e por sua vez pastor em relação a um outro. E na sociedade religiosa, os sacerdotes. E assim, se nós pegarmos a história, pega o Antigo Testamento, Deus manda pastores para o seu povo. Moisés, Abraão. Pega o Novo Testamento, também cheio, santos, fundadores de ordens religiosas, guias que nos encaminham. E aí nós vemos na primeira leitura de hoje, Deus recriminando estes que Ele envia para pastorear seu povo, quando não são bons pastores. Ele diz, ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho da minha pastagem. Deus diz, minha pastagem é dele Deus. E Ele confiou a estes pastores. E estes pastores, em vez de salvar as ovelhas dele, em vez de dar tudo o que é bom, guiar no caminho seguro, proteger, levar as águas reposantes a descansar, em vez de fazer isto, eles dispersam o rebanho, fazem o mal, não levem as ovelhas a Deus, deixam as ovelhas se perder. E Deus fica indignado. Deus diz que Ele vai castigar. Vós dispersastes o meu rebanho e afugentastes e não o cuidastes dele. Eis que eu irei verificar isto com vós. Ou seja, Deus vai pedir contas a estes maus pastores, a estes malditos que traem a Ele Deus e perdem as suas ovelhas. Deus nosso Senhor morreu na cruz para os dele. E entretanto, Ele envia os apóstolos e os sucessores deles para pastorear. Mas são dele, Ele deu todo o sangue para salvar estas ovelhas. Se essas ovelhas estão sentindo abandonados, Deus diz, eu reunirei o resto das minhas ovelhas de todos os países para onde foram expulsas e as farei voltar a seus campos. Deus troca os pastores e manda bons pastores. E aqui na primeira leitura de hoje nós temos uma recriminação contra os maus pastores, mas também uma verdadeira profecia. Deus sempre, quando os pastores são maus, Ele escolhe bons pastores. Eis que virão dias em que farei nascer um descendente de Davi.
Naqueles dias Judá será salvo, etc, etc. Ele vai mandar bons pastores. Aí está a primeira leitura de hoje, que complementa o Salmo. E nós caímos na segunda leitura. Na segunda leitura, São Paulo aos Efésios, ele vai nos mostrar que o pastor mesmo, com P maiúsculo, é Deus nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o pastor que cuida de todo o rebanho. Ele foi aquele mandado pelo Pai a nascer, a pregar, a mostrar aos homens a verdade e reunir todos os homens na Santa Igreja Católica Apostólica Romana, a conferir os sacramentos e a dar-lhes um poder infinito pelo valor do sangue dele, e assim perpetuar na face da terra até o fim dos tempos o pastoreio dele através da Santa Igreja e através dos bons pastores. Por isso São Paulo vai dizer aqui, ele reuniu o que estava disperso. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Uma unidade em torno do quê? Em torno da verdade. Em torno do caminho de Deus, como está no Salmo. No caminho mais seguro. E aí está que as ovelhas se sentem bem. Porque eles sentem a verdade. Cada um de nós como ovelhas, nós temos um sentido, como os bichos têm. O bicho sabe qual é a comida dele. Ele tem um instinto. Nunca se vai pegar um animal que vai comer uma coisa que vai fazer mal para ele. Nunca um animal vai... Eles selecionam a planta que ele vai comer. Não vai comer uma coisa estragada, uma coisa que está putrificando. Não, ele tem um instinto. Nós também temos um instinto. Nós sabemos discernir onde está o pastor bom. Por quê? Porque nós temos uma inteligência que procura a verdade. Nós temos uma vontade que procura a bondade. E assim nós nos guiamos, nós somos levados por aquilo que Deus nos deu pela nossa natureza e pela graça, a procurar a Ele Deus, através dos pastores que Ele nos manda. E portanto todos que são da verdade, ouvem a voz de nosso Jesus Cristo. Por isso na aclamação nós dizemos, eu conheço minhas ovelhas, e minhas ovelhas escutam a minha voz. Porque aqueles que são dele, sabem ouvir o timbre da voz dele, naqueles que ele manda como pastores. E então, nós temos Deus que nos pastoreia, através de pastores, mas estes pastores têm que fazer a vontade de Deus, têm que levar os outros a Deus, e não dispersá-los, não levando eles a Deus, mas deixando eles se perder pelo mundo, pelas tentações do demônio e pela carne. As ovelhas, por sua vez, têm também um dom de Deus, por onde eles sabem procurar o bom pastor. E isto que nós vemos no Evangelho de hoje. Eu me lembro ontem mesmo, eu estava falando desta família, ontem também eu tive que falar com uma outra família. Uma outra família, o senhor, o pai da família, já tem filhos, etc. E eles estavam com umas certas dificuldades, eu estava conversando com eles. E no meio da conversa, a conversa passou sobre a beleza de um pai católico. O pai é o representante de Deus na família. Os filhos respeitam o pai. Mas por quê? Porque o pai, eles veem no pai um reflexo de Deus. E se o pai estava perdendo a autoridade dele sobre os filhos, é porque os filhos não estavam vendo mais nele um reflexo de Deus. E enquanto nós estávamos falando disto, às tantas ele ficou emocionado de ver a beleza da vocação dele como católico, casado, pai de família, representante de Deus na família dele. Ele ficou emocionado. Enquanto eu vi isto, eu pensei na liturgia de hoje. Porque é justamente isto que acontece. O pai é o rei da família. O rei, portanto o governo civil, o rei é o pai da nação. E assim em todos os campos, cada um de nós somos pastores. E somos chamados a uma vocação muito alta. Uma vocação de pastorear os outros. Mas para pastorear os outros, nós temos que nós mesmos sermos reflexos de Deus. Ai do pai, ai do governante, ai do pastor, que não é, ou pelo menos não busca a santidade, não procura imitar a Deus por inteiro. Ele nunca vai pastorear os outros.
E aquilo que ele recebe dos outros, de admiração, de respeito, no primeiro lugar, ele está abusando daquilo, porque aquilo é devido a Deus, não a ele. Em segundo lugar, ele vai perder aquilo. E aí está a liturgia de hoje. E no Evangelho, nosso Senhor nos mostra 3 condições para ser um bom pastor. 3 condições que são as seguintes. Em primeiro lugar, ele diz para os apóstolos: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. O pastor precisa estar só para ouvir a voz de Deus. Ele precisa recolher-se. Ninguém vai ser bom pastor se não ouve a voz de Deus, porque ele nunca vai transmitir a voz de Deus para os outros. Nós temos que ter uma vida espiritual bem levada. Aí está a primeira coisa que a liturgia de hoje nos cobra. Eu tenho minha vida espiritual bem levada. Eu sou amigo do recolhimento, do silêncio, da oração. Assim eu vou ser um bom pastor em relação àqueles que Deus colocou debaixo da minha proteção, da minha tutela. Eu gosto de recolhimento. Mas do outro lado também, a pergunta é: aqueles que eu sigo como pastores em qualquer campo, no governo civil, na minha empresa, etc, etc, eles são amigos do recolhimento? Eles ouvem a voz de Deus? Porque em certo momento, para todo ser humano, vem a necessidade de escolher os pastores. Nós nascemos uma família, não escolhemos a família no qual nascemos. Mas na medida em que nós vamos subindo pela mediação, pela cadeia de pastores intermediários, nós temos que seguir alguns. Esta é a voz de Deus, eu sei reconhecer a voz de Deus. A liturgia de hoje nos dá esses 3 critérios para saber que aquele que eu estou seguindo é de fato a voz de Deus. Primeira condição, recolhimento. A pessoa é um homem, uma mulher, uma pessoa de profunda vida espiritual. Ouve a voz de Deus e não age por impulsos temperamentais. Uma pessoa que apenas suas atitudes são por causa de impulsos do temperamento, da espontaneidade. Este não é um pastor. Este não está ouvindo a voz de Deus, está agindo por seus impulsos. Primeira condição. Segunda condição. Havia de fato tanta gente chegando e saindo. E mais para frente, muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes. Segunda condição para saber quem é bom pastor é o senso. Este senso do qual eu falei, que nós farejamos onde está a verdade. A opinião pública sente, fareja quem é santo, quem é homem de Deus, quem é um bom pastor. Por isso, por exemplo, um Padre Pio que era um santo, era muito procurado, vinha gente de todas as partes, ainda quando ele foi perseguido injustamente, quando caluniaram a ele, quando mandaram um processo iníquo eclesiástico contra ele, as ovelhas souberam que ele era um santo. Quando ele caluniado, souberam que ele é santo. E assim por diante, todos os bons pastores, São Cura de Ars, viam gente da França inteira, porque sabiam ouvir a voz dele. Quando um pastor não leva a verdade, não reúne todos no caminho de Deus, mas dá respostas dúbias, respostas com interpretações, por sua vez também cheios de interpretações, cheios de dúvidas, que causa mais divisão do que união, que não leva a Deus, mas causa dissensões. Portanto, quando o povo não reconhece naquele que está nos levando o caminho de Deus, mas tem dissensões, aí está um indício de que não é um bom pastor. Isto aplica mais uma vez em todas as gamas da sociedade. Pai de família. Um pai de família que leva a família, uma mãe de família que leva a família para Deus, vai ter união naquela família. Quando na família há dissensão, o pai chegou da rua, trabalhou o dia inteiro, chega em casa, os filhos não nem aí, estão perdendo tempo na internet. A mãe está não sei o quê. Não tem aquela união familiar, porque não tem a verdade. E vice-versa. Quando não tem a verdade, não vai ter a união.
Isto na família, isto no governo, isto na empresa, isto em todos os cantos. Os bons pastores. Segunda condição. Terceira condição. Nós temos nosso Senhor Jesus Cristo dizendo: Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque como ovelha sem pastor. O bom pastor tem compaixão. Ele quer levar os dele no caminho de Deus. Ele até dá o sangue dele. Ele indica a verdade. Ele não tem medo de enfrentar as oposições para proteger aquilo que é de Deus. Nós estamos numa época de pandemia. Eu estou falando para uma igreja vazia. Para muitos que estão me assistindo pela televisão, mas uma igreja vazia. Medos, receios. O bom pastor não tem medo de ter compaixão e de guiar os outros. Lição também para mim. Que compaixão eu tenho? Mas não compaixão filantrófico, dar uma esmola, esquecer da pessoa, não. Elevar no caminho da verdade, como São Paulo nos diz na segunda leitura. Ele de fato é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Em sua carne, ele destruiu o muro da separação. Nos levou até a verdade de Deus. Aí está a liturgia de hoje, lindíssima, lindíssima, propriamente lindíssima. Vamos pedir para cada um de nós, pais de família, mães de família, patrões, professores, médicos, advogados, governantes. Vamos pedir a graça de sermos bons pastores, uns em relação aos outros. Levar uma vida espiritual muito bem levado e guiar os outros no caminho de Deus. Vamos também pedir a graça de saber escolher quem são os verdadeiros pastores que nos levam. E não ser guiados pelos que são recriminados por Deus como maus pastores. Por aqueles que despeçam o rebanho, aqueles que merecem o castigo de Deus, aqueles que fazem perder as ovelhas. Vamos pedir por intercessão da boa pastora, Nossa Senhora. Ela é nossa pastora. Ela, quando veio em Fátima, ela diz, quantos desastres ela falou a respeito no século XX. Ela diz isto, aquilo, etc. Mas ela diz, no fim, meu imaculado coração triunfará. Sim. A Santa Igreja Católica Apostólica Romana vai triunfar. Vai ter uma época em que a lei de Deus mais uma vez vai ser seguida por toda a face da terra. Por quê? Porque todos nós vamos ser bons pastores uns em relação aos outros. Todos nós vamos ser guiados por bons pastores que se deixam levar por Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa Mãe. Nós cantamos aqui no Brasil, viva a Mãe de Deus e nossa. É isto, ela é a nossa pastora. Ela que trouxe o bom pastor até nós. Ela que nos leva até Ele. Vamos pedir a ela a graça de nunca, nunca, nunca sentirmos medo, tédio, receio por todas as dificuldades que nós passamos. Mas saber apoiar-nos nos bons pastores. No verdadeiro pastor, Deus Nosso Senhor. Na pastora, Nossa Senhora. Nos pastores que nos guiam à verdade. Na Santa Igreja Católica Apostólica Romana, o farol da verdade, o pastor de nossas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.